Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 128. Pisando todos juntos. Em meio ao clamor de fora da arena, o corpo de Ramshu saltou enquanto ele passava por uma parede que ele havia construído anteriormente, aterrissando no chão plano atrás dela. As armadilhas que os guerreiros esqueléticos haviam desenterrado estavam a poucos passos de distância de Ramshu, com galhos e gravetos escondendo a entrada das armadilhas. Os ghouls cobriram o exterior com sujeira, e tudo parecia normal. Tendo completado sua missão, as criaturas das trevas se espalharam de acordo com as ordens de Ramshu, escondendo-se atrás das grandes árvores e das montanhas artificiais nas costas. Ramshu então ficou de pé atrás da parede de terra, disparando lanças de osso e flechas de osso novamente, atacando os 3 estudantes principais que se aproximavam rapidamente. Você está pedindo por problemas nos atacando abertamente. Keelung se aproximou quando 2 buracos radiantes voaram, destruindo os ataques que Ramshu tinha enviado, aproximando-se rapidamente de Ramshu com os outros 2 estudantes. Os outros 2 alunos também recitaram encantamentos pouco antes de chegarem a Ramshu, demolindo as paredes de terra que Ramshu acabara de erigir. Um deles caminhou sobre a terra, colocando o pé em uma armadilha no chão. Ramshu imediatamente deu uma ordem para o zumbi controlar a armadilha quando viu isso. O guerreiro zumbi, parado à distância, de repente puxou com força a corda em sua mão. A corda solta de repente se apertou sob o pé do aluno da luz e se envolveu abruptamente em torno de seu tornozelo, fazendo-o voar para o céu. Droga! Keelung rugiu e estava prestes a fazer uma peça para salvar o aluno principal de luz quando Ramshu, parado a uma certa distância, enviou ataques de lança de osso para ele de outra direção, forçando-o a se retirar temporariamente. O outro aluno, no entanto, tinha os olhos afiados e dedos ágeis e lançou um radiante lash, cortando a corda. Isso fez com que o aluno capturado caísse a grande distância e gritasse de dor. Uma pedra grande, amarrada por uma corda, de repente começou a descer da montanha artificial da esquerda e desabou na direção de Keelung e dos outros. Eles deram um grande começo de pavor e também lançaram magia ao mesmo tempo para defender-se contra a grande rocha, correndo na direção das outras armadilhas depois. A magia da luz teve um efeito maravilhoso em restringir as criaturas das trevas, mas as que Ramshu convocou nunca as envolveram em combate direto. Em vez disso, eles alavancaram outras ferramentas e elementos para atacar os 3 grandes estudantes de luz. Isso causou o efeito restritivo que a luz principal teve sobre as criaturas das trevas de ser completamente anulado. Finalmente, os 4 principais estudantes negros, que os perseguiam, também chegaram. Quando viram os 3 da luz principal ocupados, afastando-se dos ataques das armadilhas, eles imediatamente se juntaram à batalha com grande prazer. Eles começaram a cantar magias negras de não muito longe, preparando-se para adicionar combustível à chama e oferecer ajuda a Ramshu. Uma série de encantamentos mágicos subitamente saiu da boca de Keelung. A luz ofuscante do olho disparou abruptamente para fora do céu escurecido. Todos os olhos perderam temporariamente a visão onde quer que a luz extrema caísse. Mesmo os outros 2 estudantes principais de luz não tiveram tempo suficiente para reagir, pois perderam temporariamente de vista tudo o que acontecia ao seu redor. Keelung fechou os olhos de antemão e calculou quando o feitiço luz forte chegaria. De repente ele abriu os olhos e estava pronto para dar um golpe devastador que viraria a maré contra todos aqueles que perderam a visão. No entanto, no segundo em que ele abriu os olhos, ele nem sequer teve tempo de recitar qualquer encantamento mágico antes de ver mais de 10 guerreiros esqueléticos e zumbis em volta dele.
Sob a força de 2 guerreiros zumbis empurrando-o, seu corpo recuou contra sua vontade quando ele caiu em uma armadilha. Quando seu pé saiu para o ar vazio. Os outros estudantes principais, grandes e negros, que perderam a visão, estavam todos de pé ali, extremamente ansiosos. As criaturas das trevas avançaram sobre elas uma por uma e as pegaram ou empurraram, jogando todas elas nas armadilhas, abrindo uma exceção para ninguém. O feitiço Luz Forte foi um choque extremo para os olhos das pessoas comuns. Ramshu também havia sido vítima por sua rapidez, mas seu corpo era diferente do das pessoas comuns e seus olhos se recuperavam com extrema rapidez. A maioria precisaria de pelo menos 10 segundos para se recuperar de um flash tão brilhante, mas Ramshu ficou fora por apenas 2 segundos. Antes que os efeitos do feitiço Luz Forte tivessem desaparecido completamente, e antes que Kelung sequer abrisse os olhos, Ramshu já havia se recuperado e direcionado as criaturas das trevas para a ação que mudaria o curso da batalha. Ele arrancou em torno do resultado da batalha e resolvido com um movimento. Não apenas os alunos do curso de luz, Ramshu também haviam jogado os 4 do Major das Trevas no poço. A armadilha havia sido cavada bastante, muito profundamente e poderia mais do que segurar esses pequenos magos, que ainda não conheciam o feitiço da levitação. Havia também criaturas negras segurando grandes pedras sobre elas, prontas para jogá-las a qualquer momento. Isso anunciava a conclusão da competição. Deo estava observando com o rosto mais relaxado e empolgado quando Ramshu se apresentava particularmente bem antes, mas quando Ramshu migrou até mesmo os principais estudantes e os jogou na armadilha no final, ele bufou friamente e mais uma vez apertou sua expressão facial, falando com Fanny: seu aluno não tem senso de espírito de equipe, olhe para o que ele fez. Acho que são seus 4 alunos que não tinham moral do começo ao fim. Eles não eram tão úteis assim. Brian deve ter pensado que eles eram inúteis e queria dar-lhes este lembrete. É só uma piada, não é grande coisa. Fanny estava de bom humor enquanto ria e colocava as palavras de Deo. Do outro lado, o arquimago da Light, Voigtlander, levantou-se com um rosto cheio de desânimo deprimido. Ele floresceu as mangas e falou com Emma, deixando a praça depois, deixando para trás apenas Mestre Beacher para limpar as consequências da competição. De acordo com a lógica, como a magia necromância estava ligada à escuridão maior, e que Ramshu tinha tomado o campo em vez de Pelide, esta deveria ter sido uma grande vitória sombria. Mas os movimentos de Ramshu foram um tapa direto no rosto de Deo. Isso tornou difícil para Deo ser feliz. Quando ele viu Voigtlander dar uma palavra aleatória de instrução para um professor atrás dele, ele também se despediu de Emma e saiu sombriamente. Quanto a Lisa e os outros estudantes importantes da necromância, eles explodiram em aplausos entusiasmados. Este foi o momento de maior orgulho que a necromância teve em muitos anos. Eles sempre foram reprimidos e ridicularizados, mas por causa da súbita aparição de Ramshu, não só salvaram o rosto de Fanny, mas todos os alunos do curso de necromância também se deliciaram com a glória. Quando Ramshu saiu depois que o escudo mágico foi retirado, ele imediatamente viu a luz de alegria nos olhos de Fanny e os sons de aplausos dos outros estudantes de necromância. E, embora as circunstâncias sejam um pouco estranhas, eu ainda devo anunciar que o Major Sombrio ganhou a demonstração deste ano. Aqueles que participaram da luta receberão um anel de espaço pessoalmente refinado por mim. Todos também receberão uma equipe mágica. Espero que você continue aprendendo e melhorando a si mesmo. A voz de Emma soou suavemente após Ramshu ter saído e carregado por toda a praça. Enquanto os espectadores observavam com admiração, Ramshu foi o primeiro a caminhar para o lado de Emma e receber as recompensas da batalha deste tempo. Aqueles do lado maior da escuridão tinham finalmente saído da armadilha com a ajuda de outros. Eles estavam prestes a se vingar de Ramshu quando ouviram o anúncio de Emma, e sorrisos fizeram o caminho para seus rostos novamente. Eles andaram até Emma.
Ramshu varreu o anel espacial com sua força mental depois de recebê-lo e ficou bastante satisfeito. A capacidade do anel espacial pessoalmente refinada pelo arquimago Ema era pelo menos 5 vezes maior que a usada por Ramshu no momento. Os materiais necessários para refinar um anel espacial tão grande seriam ainda mais incomuns. Também parecia que apenas um personagem no nível de um arquimago espacial seria capaz de refiná-lo. Até agora, Ramshu nunca havia usado uma equipe mágica ao lançar magias. Quando ele agarrou na mão e imbuiu com sua força mental, ele de repente descobriu que havia outro pequeno espaço dentro do cajado. O espaço tinha a capacidade de armazenar força mental. Quando ele soltou um feitiço aleatório e o sentiu circular por toda a equipe, a velocidade do feitiço aumentou ligeiramente. A julgar pela aparência das coisas, essa equipe mágica teve o efeito de armazenar pequenas quantidades de força mental e até mesmo aumentar a velocidade de conjuração dos feitiços. Não é de admirar que os magos estivessem mesmo dispostos a colocar suas vidas em risco para conseguir uma equipe decente. Uma equipe maravilhosa teria mais ou menos um grande efeito de aumentar a força do mago. Ramshu não ficou na praça depois de receber seu anel espacial e sua equipe mágica. Ele acenou para Fanny de longe com um sorriso e saiu sozinho, deixando Fanny e os outros para cuidar de quaisquer outros detalhes restantes. Espere um segundo, Brian. A saída de Ramshu não passou despercebida pelos muitos estudantes dentro da praça. No entanto, todos só assistiram ele sair com surpresa, e não fez nada depois de sussurrar um ao outro em voz baixa. Quando Lisa viu Ramshu saindo, no entanto, ela chamou de longe e correu direto para Ramshu. Depois de deixar a praça e chegar aos campos de treinamento do Necromancy Major, havia uma expressão de espanto no rosto de Lisa. Ela olhou para Ramshu e manteve uma ladainha de perguntas. Você foi incrível demais hoje. Você lidou com ele sozinho. Você fez tudo com um estilo natural e suave. Como você fez isso? Encolhendo os ombros, Ramshu disse sem compromisso. Não era que eu fosse forte, mas apenas que eles eram muito fracos. Ramshu havia conhecido muitas pessoas durante a sua viagem à Floresta Negra que eram todos magos adeptos ou espadachim sênior. Ele até encontrou um mestre de espadas Trinx Arquimago Emily. Aqueles guardas do Guildmgrad, incluindo o Duque Eric, que apareceram mais tarde, eram especialistas que tinham experimentado muitas batalhas e tinham uma força surpreendente. Tendo lutado contra essas pessoas, Ramshu havia basicamente experimentado todo tipo de situações. Ele havia acabado de enfrentar magos que ainda tinham que alcançar o estágio adepto, e cuja experiência de batalha era ainda mais deficiente. Ele naturalmente mantinha todas as vantagens, e teria sido estranho se ele não tivesse vencido. Se Ramshu tivesse mobilizado o pequeno esqueleto, suas próprias técnicas marciais e o Demon Slayer Edge, ele não precisaria usar esquemas ou armadilhas. Ele seria capaz de aniquilar completamente os 5 grandes estudantes da luz com sua própria força, negando-lhes a menor mudança de resistência. Quando você ficou tão forte? Lisa assistiu Ramshu com cada expressão de interesse. Ela perguntou curiosa. Agarrando o cajado mágico em suas mãos, Ramshu derramou sua força mental e começou a praticar o feitiço prisão de ossos que um mago traidor deveria ser capaz de dominar. Ele imbuiu o bastão com sua força mental e usou como o canal para tentar ativar o feitiço da prisão dos ossos. O feitiço prisão de ossos foi um feitiço que aprisionou os inimigos. Ela formaria uma prisão completamente desprovida de ossos brancos quando fosse lançada e confinaria os inimigos, tornando-os incapazes de mover o músculo. Se alguém tivesse força mental suficiente, seria capaz de controlar cada osso dentro da prisão óssea. Não só seria capaz de confinar alguém, mas o conjurador seria capaz de usar os ossos dentro da prisão para novamente prender o prisioneiro. Os ossos podiam ser transformados em vinhas macias e flexíveis. Foi tudo muito surpreendente. Foi a primeira vez que ele manipulou o feitiço prisão de ossos.
Depois que mais de 10 ossos apareceram no ar, eles não conseguiram formar uma prisão. Quando Ramshu relaxou sua concentração, os ossos não formaram nenhum tipo de estrutura antes de cair no chão com um barulho. Minha força é semelhante à sua e eu não sou tão boa assim. Se você praticar diligentemente, acho que suas realizações serão ainda maiores. Você pode até ser capaz de representar o nosso major na batalha do próximo ano. Ramshu respondeu descuidadamente a Lisa enquanto continuava a praticar o feitiço prisão de ossos. Lisa fez uma careta para Ramshu com essas palavras, e então disse levemente: "Eu sou muito burro. Eu estudei necromância por tanto tempo, mas você só aprendeu por alguns meses e já é muito mais forte do que eu. Não, sua força é muito boa em comparação com os outros alunos de necromância. Haha, eu quis dizer que se você trabalhar ainda mais, você deve ser capaz de aumentar a taxa de seu progresso. Eu sinto que as magias do nosso necromância não são piores do que as outras majors. É que há menos pessoas estudando a magia do necromância agora, resultando em menos especialistas emergindo." Ramshu conversou tranquilamente com Lisa e praticou o feitiço prisão de ossos repetidas vezes. Depois de um tempo, alguns outros estudantes, que pareciam reconhecer a força da magia necromância pela primeira vez graças ao heroísmo de Ramshu, todos pularam suas refeições e chegaram entusiasticamente nos campos de treinamento. Eles também começaram a praticar magia um por um. Quando os outros estudantes apareceram, Ramshu suspendeu sua prática mágica e evitou a tagarelice excitada dos outros alunos. Saiu dos campos de treinamento e, depois de deixá-los, foi na direção do laboratório de Fanny. Quando Ramshu chegou ao laboratório de Fanny, a porta do laboratório estava trancada. Parecia que Fanny ainda tinha que voltar. Tipicamente falando, Fanny normalmente estaria em seu laboratório agora. Parecia que ela tinha sido atrasada pela nova glória do Necromancy Major, que ela ainda não tinha retornado. Ele também não estava com pressa quando Ramshu se sentou na grama e pegou o livro de magia necromância que tirara do cemitério da morte. Ele estudou isso como os 3 demônios originais patrulhou 3 direções diferentes. Sem medo de que alguém de repente se aproximasse, ele começou a estudar lentamente a magia da prisão dos ossos que ele queria dominar. Depois de um tempo, o espaço na frente de Ramshu de repente se contorceu quando a luz brilhou e Deanma se materializou na frente de Ramshu. Dando início ao susto, Ramshu imediatamente colocou rapidamente o livro de magia necromância no espaço e exibiu um sorriso no rosto. Ele disse para Deanma: "Olá Dean, o que você está fazendo aqui?" Deanma olhou gentilmente para Ramshu, e um sorriso de admiração apareceu em seu rosto enrugado. Ela abriu a boca para dizer: "Você é uma criança trabalhadora, está bem. Você não está disposto a perder o menor tempo e ainda estudar enquanto espera por Fanny. Não é de admirar que você tenha tido tais realizações em tão pouco tempo." Ramshu ficou um pouco perplexo com as palavras de Emma. Ele não sabia por que Emma tinha aparecido sem som aqui e falado palavras tão estranhas para ele. Ele pensou um pouco e olhou para Emma com uma carranca. Ele abriu a boca para perguntar: "Você veio em busca de mim?" Assentindo, Emma disse diretamente: "Claro, haha. Eu não apareci aqui porque falhei em um feitiço mágico espacial. Então, você precisa de algo de mim." Ramshu hesitou e perguntou novamente. Emma sorriu gentilmente depois de ouvir a pergunta de Ramshu: "Eu realmente quero agradecer a você. Se não fosse pela última vez, eu não saberia que Camila era membro da organização Submundo Negro do Império Kaze." Ramshu deu outro susto ao ouvir essas palavras. Ramshu não tinha dito nada a ninguém além de Candy, e agora que Emma de repente falou sobre isso, realmente assustou Ramshu. Seus pensamentos correram quando ele olhou para Emma. Mestre Candide lhe contou isso. Assentindo, Emma sorriu. "Garoto esperto. O velho da nossa casa diz que você é um bom talento e a Fanny também mencionou isso para mim. Depois da competição de hoje, descobri que há de fato algumas coisas misteriosas sobre você.
No entanto, não vou perguntar por quê. Eu só queria tentar convencê-lo de algo com a minha visita desta vez. Choque escrito em todo o rosto. Rancho nunca teria esperado que Emma e Cândido Manto Sombrio fossem marido e mulher. Não admira que Emma olhou para ele com aquele olhar estranho antes da batalha. O que você gostaria de me dizer? Rancho olhou para Emma depois de voltar para si mesmo. Eu posso dizer pelo seu olhar que você tem sentimentos por Fanny, mas espero que você não desenvolva nada com ela antes de ser forte o suficiente. Se você ainda é apenas um estudante que ainda não se formou, e seu relacionamento cruza essa linha de fundo, não será bom para você ou Fanny, particularmente Fanny. Isso poderia dar origem a problemas desnecessários. Emma olhou para Rancho e falou com sinceridade, hesitando e depois abrindo a boca mais uma vez. Isso é para o seu próprio bem e para Fanny. Espero que você preste atenção às minhas palavras de sabedoria. Quando você se graduar no curso de necromância e é mais forte que Fanny, posso até ajudá-lo se tiver problemas no relacionamento com Fanny. Fanny está chegando, vou me despedir agora. A figura de Emma mais uma vez desapareceu depois que ela terminou de falar. Quando Emma tinha acabado de desaparecer, Rancho também ouviu os sons de Fanny se aproximando. E assim termina o capítulo 128. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.